Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai fazer um recap, né, vamos dizer assim, da temporada como um todo do Seahawks. Beleza? Queria pedir para vocês se inscrever ou, se já for inscrito, deixar o comentário, deixar o like aí, é importante demais para o nosso canal. Se puder deixar o hype também, a gente agradece. Você não está vendo errado. Vocês estão vendo com a mesma camisa. É porque eu tenho várias camisas iguais. Mentira, televisão é tudo uma mentira. Não, essa é uma camisa da Sports America, ó. Camisa linda do Seahawks. Beleza? Nossa parceira Sports America tem, além dessa camisa, várias outras camisas lindas, né? Você já deve ter visto o João aí nos vídeos. A camisa é bonita, né? Não o modelo. E você tem um cupom de desconto Rapinas7 que pode usar em toda a loja, né? Então, não só para camisas, pode ser para equipamento, qualquer outro tipo de acessório. Você pode usar lá o nosso cupom, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, eu separei alguns pontos importantes, né? Acho que o primeiro é sobre o nosso recorde, o 10-7. Eu confesso que eu até fiquei feliz porque nos grupos lá do WhatsApp da gente, lá nas redes sociais, inclusive se você não segue a gente ou se não está nos grupos, dá um alô lá pra gente nas redes, pra gente colocar vocês. Eu não vi ninguém nem tão negativo nem tão positivo. A galera tá bem consciente do que foi essa temporada. Assim, eu só não quero que os números deixem você ser enganado, né? A gente chegou no 10-7, mas é um 10-7 um pouco mentiroso, assim. É um 10-7 bacana pro McDonald, que foi o cara que conseguiu mais vitórias na primeira temporada do que Chuck Knox, Mike Holmgren, Pete Carroll, mas não chegou aos playoffs. E por que os Seahawks não chegaram aos playoffs? Se você comparar os Seahawks e os Rams, eles tiveram 10-7 de campanha, o mesmo desempenho na conferência, o mesmo desempenho na divisão. Cada um venceu uma partida no confronto direto. Os Rams venceram pela força do calendário. E o que é essa força do calendário? Você já deve ter visto o João explicando em algum dos vídeos qual era o caminho do Seahawks se classificar quando ainda existia, né, essa chance. Mas basicamente o Seahawks venceu apenas times fracos e os Rams não. Os Rams conseguiram vitórias contra Vikings e Bills, que tem uma força de calendário maior para eles. E na verdade o Seahawks nem venceu todos os times fracos que enfrentou, né? A gente perdeu para os Giants em casa. E essa derrota, no caso, custou a temporada. Se a gente tem essa vitória a mais, fatalmente a gente ganha a divisão e estaria nos playoffs agora. Também vai lembrar que a gente ganhou dos Patriots na prorrogação. A gente ganhou dos Jets no finalzinho ali, né, já na bacia das almas. Contra os Rams eles tiveram a bola final, podiam ter ganhado o jogo também. Os Seahawks só venceram 2 adversários de campanha positiva, 2 adversários que foram para os playoffs. Quem são esses times? Engraçado, foi a primeira partida e a última, né? Os Rams com o time reserva, que ainda assim, como eu falei, tiveram a chance de vencer o jogo. O Garoppolo passou para mais de 300 jardas, mesmo com o time todo reserva. E lá na semana 1, o Denver Broncos. Então assim, o Denver ainda não era o time que é o time que está chegando agora para os playoffs, né? Um time QB calor, o Ponix não estava jogando bem na época. Então assim, eu acho que se os dois jogassem hoje, existe uma grande possibilidade dos Broncos vencerem, o Seahawks e o Broncos. Então assim, os Seahawks só tiveram 2 vitórias contra times positivos e foram só essas 2, dessa forma que eu expliquei, né? Eram times em contextos bem diferentes. Então assim, a gente não chega num 10-7 grandão pro próximo ano, né? A gente precisa melhorar algumas coisas. Bastante coisa, na verdade, tem que ter essa mentalidade. Mas também não é uma terra arrasada, né? Assim, é interessante que o McDonald conseguiu ajustar a defesa durante a temporada. Isso é uma coisa difícil de se fazer, principalmente para um head coach, né? Se você pegar a nossa defesa, os últimos anos de defesa com o Pete Carroll, era uma unidade que assim, tinham alguns bons nomes como
o Devin Witherspoon, Leonard Williams, que estavam jogando bem, mas o conjunto não era bem, era tipo estrelas separadas ali, né? Cada um brilhava no momento, mas como um todo a unidade não estava bem. Então isso é um primeiro ponto, né, que a gente tem que pensar. Tempo atrás, eu acho que na semana de bye, eu fiz um vídeo falando sobre o John Schneider. Vou pedir até pro João botar o card aqui, acho que é desse lado que fica, para vocês darem uma revisitada. Mas assim, foi uma temporada horrível do John Schneider. O John Schneider só tá no cargo, pra mim, por dois motivos. Um, porque ele pôde usar como bode expiatório de toda a sua incompetência na linha ofensiva e no ataque, na demissão do Ryan Grubb, e porque as trocas pelo Ernest Jones e o Robertson Harris deram certo, né? Então, basicamente salvou o emprego dele, no mínimo por mais um ano, né? Inclusive, Seattle, eu não sei se no momento que esse vídeo está saindo já perdeu, mas o assistente de GM, o Matt Barry, que inclusive é um grande nome dentro lá do front office de Seattle, os últimos drafts, ele teve uma participação muito grande, e vale lembrar que faziam 10 anos que ele não fazia drafts bons. Então, assim, ele está sendo entrevistado para ser GM em outros times. Não sei se ele já assinou no momento que você está vendo esse vídeo, mas assim, deixar o John Schneider ainda sem esses caras, né, seria algo bem ruim. O John Schneider teve a palavra final em tudo nesse ano, né? Desde o Ryan Grubb que a gente está falando. Por exemplo, o Mike McDonough disse que demitiu o Grubb por questões de filosofia diferente, né? E que ele estava bem envolvido na contratação, o que é uma mentira, porque assim, se o cara tem uma filosofia tão diferente da sua, como você deixou ele contratar? Não faz muito sentido. Se você ver as entrevistas do McDonald lá quando ele foi contratado, antes de escolher o coordenador ofensivo, ele disse que queria ser um time físico, um time que queria correr com a bola, e isso era tudo que o Grubb não tinha. Então foi uma chamada do John Schneider, né? E o John Schneider foi lá e demitiu o Ryan Grubb. O Ryan Grubb é um cara bom, tá? Pode ser que daqui 2 anos, 1 ano, 3 anos, sei lá, ele esteja brilhando na NFL, mas assim, ele estava no lugar errado, na hora errada, né? E ainda teve aí o John Schneider para demiti-lo, né? Para salvar seu emprego. Então, teve essas contratações do coaching staff que não foram boas, mas assim, o John Schneider fez uma das piores free agents que eu já vi, assim, na vida, não só do Seahawks, assim, da NFL. O John Schneider nunca foi bom em free agents, ele foi um cara bom em trocas, teve ali os bons drafts no começo do ano e agora voltou, né? Fazer boas trocas, mas nunca foi um cara que brilhou muito em free agents. A melhor free agents dele ali foi quando ele trouxe o Cliff Avril e o Michael Bennett, e depois agora o Jalen Wilson, Julian Love, mas gastou muita grana do Drummond Jones, que não correspondeu. Mas vou pedir para o João listar aqui os nossos free agents. Tenho aqui os nomes. Pharaoh Brown, um backup, um cara que foi trazido para ser um tight end bloqueador. Terminou a temporada com um turnover naquele jogo contra os Bears, que poderia ter custado o jogo pra gente. Um bloqueador que teve mais seguradas do que Charles Cross, Laken Tomlinson e Abraham Lucas juntos, né? Nossa hora teve vários problemas, inclusive de indisciplina, e o Brown apareceu mais segurando os jogadores do que fazendo bons bloqueios. Nick Harris, center, foi trocado. Ryshawn Jenkins, um backup, um jogador que veio cortado dos Jaguars, tinham infinitas possibilidades de jogadores melhores para safety. Ele trouxe o Jenkins. O Jenkins foi junto com o Jerome Baker, 2 caras que foram entre os piores da defesa. Ele foi para IR. Quando voltou, ele não conseguiu ser titular para o Kobe Bryant
que é um cara que está se achando agora, né, na posição de safety, né, uma posição nova para ele. Então ele tem jogado como um dime backer, né, que é um sexto defensive back, e aí tem conseguido alguns snaps, inclusive jogou muito mal contra os Rams. O George Fant, que foi para IR 2 vezes, o Tyrell Dodson, que foi cortado, Jaron Baker foi trocado, Tremoney Akron foi cortado, Kevin Wallace terminou a temporada na IR, Jonathan Hankins, apenas um backup, Laviska Shenault cortado e Connor Williams se aposentou. Você pode tirar da equação aí o Connor Williams, que se aposentou de forma inesperada, e o George Fant, que acabou indo 2 vezes para IR. Mas assim, de resto, não tem nada que se aproveite. Assim, o Jonathan Hankins chegou para ser um cara para parar o jogo corrido, mas, por exemplo, o Byron Murphy, para mim, jogou melhor nesse sentido do que ele, o Jaron Reed, o Leonard Williams também. Então, assim, poderia ter sido qualquer outra coisa. Então, assim, foi uma free agency horrível, e muito complicada. E é isso que eu sempre falo: se o time vai fazendo drafts ruins e free agencies ruins, uma hora essa conta paga, essa conta chega, né? Então, assim, o roster vai ficando cada vez mais fraco, ano após ano, até que não tem ninguém, né? Quantas vezes a gente viu o Russell Wilson jogando sozinho, né? Porque por conta desse descaso do John Schneider de nunca acertar na free agents e ter drafts bem ruins. Até as trocas que eu falei que o John Schneider é um cara muito bom, você pode dizer que eu estou sendo preciosista demais, mas até nisso ele foi horrível nesse ano. Como eu disse, ele se salvou porque o Ernest Jones e o Robertson Harris deram certo. Foram as 2 trocas muito boas dele. Mas eu ainda vou entrar em detalhe pela troca do Ernest Jones. Primeira troca, ele troca pelo Sam Howell. O Sam Howell tem mais receptações que o Geno Smith, e ele mandou uma 4ª rodada para isso. Qual o sentido? Não faz o menor sentido. Era melhor ter apostado num calouro para ver no que dava. Mas é um cara que já tem experiência. Ele tem a mesma idade do Spencer Rattler, por exemplo. Sim. Eu não estou dizendo que o Spencer Rattler vai ser um craque, não, mas eu ainda tenho mais expectativa que o Rattler possa se transformar em alguma coisa no ano 2 e daí em seguida, do que o Howell. Então, uma quarta rodada jogada fora, né? Quando ele precisou jogar ali contra o jogo dos Packers, foi assim, um show de horror, né? Então, eu acho que o Geno fingiu até a lesão, tipo assim, a galera tá me criticando, tá querendo o Howell, eu vou mostrar aí o que o Howell faz. E aí o Howell deu seu show. Ele troca o Nick Harris e o Mike Jackson. Eu sei que vocês vão dizer, são jogadores que iam ser cortados já, que eram reservas e tal. Beleza. Mas tem uma coisa chamada custo de oportunidade. Quem já fez festa de casamento sabe que se for numa doceria, diz, acontece bem casado aqui. O cara diz, R$5. Os caras, beleza, pro meu casamento, 35. É basicamente isso, você se aproveita da oportunidade. Então, o Nick Harris foi trocado para os Browns no momento em que o Luke Wypler foi colocado na IR. Então, assim, eu acho que poderia ter arrancado algo mais do que uma 6ª do ano que vem. E isso com o Seattle enviando uma 7ª. Foi a 7ª do ano que vem com o Nick Harris por uma 6ª do ano que vem. Então eu acho que dava para ter conseguido mais. Mas realmente a troca que foi horrível para mim foi a do Mike Jackson. O quarterback titular dos Panthers tinha se machucado. E o Jackson ia para ser titular, começar a temporada como titular nos Panthers. E o máximo que o John Schneider conseguiu arrancar dos Panthers foi o Michael Barrett. Alexandre, eu não sei quem é Michael Barrett. Eu não te culpo, ele não ficou nem no time de treino de Seattle. Era um linebacker que não ficou nem no time de treino de Seattle. Então, assim, uma troca horrível. O Jackson terminou o ano como titular. Eu acho que jogou até mais, jogou melhor, na verdade, do que o último ano dele em Seattle, por exemplo. Então, assim, uma troca ruim. O Darrell Taylor
por exemplo, um acerto, conseguiu alguma coisa, mas ele deu o mesmo valor que ele deu pelo Travis Gibson, que é um jogador horrível, né? E eu já não era muito fã do Darryl Taylor. Então, assim, a própria troca do Ernest Jones, que foi muito boa, que o Ernest Jones jogou muito bem, né? Mas, por exemplo, Seattle pagou o Ernest Jones, para quem não sabe, era dos Rams, foi trocado para os Titans e no mesmo ano foi trocado para os Seahawks. Só que Seattle pagou mais caro do que os Titans pagaram no começo da temporada, ou seja, para jogar menos jogos, Seattle pagou mais. Ainda mandou um jogador, né? E pagando basicamente todo o contrato desse jogador, que era o Jerome Baker, né? Então, assim, só mostrando um pouco como isso aí foi um problema. E por fim, o descaso dele com a linha ofensiva. Ele gosta de dar essas declarações para mostrar que ele é o cara, né? Por exemplo, quando ele trocou pelo Jamal Adams, foi ali na época da Covid, que ninguém sabia muito bem como ia ser o draft, né? Aí ele, tem uma certa indecisão aí como vai ser o draft, que tal se você tivesse mandado sua primeira rodada para um jogador de elite, hein? Um cara que foi ao pro, como se ele fosse o máximo. No final das contas a gente viu como foi essa troca. Ele falou que tipo, os guards estavam sendo pagos de forma cara e sendo draftados muito cedo. Bom, o Dino levava pancada jogada assim, jogada também, num esquema em que era basicamente passe o jogo todo. Então, assim, é algo que precisa ser revisitado. O John Schneider não vai ser demitido, infelizmente. Deveria, mas não vai. Então eu espero muito que o John Schneider não atrapalhe Seattle tanto quanto ele atrapalhou nesse ano, né? O Mike McDonald teve os méritos aí do Tyrese Knight, que muita gente fala que foi a escolha dele, então deu bastante certo. Era uma escolha preferida também, quem acompanha o site aí já tinha visto. Uma coisa que deu certo, então assim, vamos esperar que o Mike McDonald nesse segundo ano tenha um pouco mais de voz para algumas coisas, porque claramente o John Schneider não está acertando a mão. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, o Rocks.